Olá, antes de tudo, obrigado por ter clicado neste vídeo. Nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque o universo queria que você ouvisse essa mensagem. Hoje, nós vamos mergulhar profundamente na essência de um dos signos mais fortes e enigmáticos do zodíaco, Capricórnio. Falaremos sobre a alma desse signo, sua missão espiritual, seus desafios e o poder silencioso que o torna um verdadeiro exemplo de superação e sabedoria. Capricórnio. O signo que carrega o peso da responsabilidade, mas também a luz da realização. Você, capricorniano, é muito mais do que imagina. Você é a rocha que sustenta, o coração que resiste, o espírito que não desiste. Pode até parecer reservado, sério, às vezes até distante, mas por trás dessa força há uma alma profundamente sensível, madura e repleta de propósito. E neste vídeo você vai entender o porquê de tantas coisas que sente, porque o mundo às vezes parece exigir tanto de você e qual é o verdadeiro papel que o destino reservou à sua alma. Prepare-se para se reconhecer nas palavras que virão, para enxergar partes de si que talvez nunca tenha percebido e, acima de tudo, para compreender que o tempo sempre esteve ao seu favor. Então respire fundo, acomode-se e permita que essa mensagem encontre o seu coração, porque hoje o universo decidiu conversar com você, filho e filha de Saturno, o guardião das montanhas do destino. Há almas que nascem com o peso de uma responsabilidade silenciosa, que sentem desde cedo que o mundo não é um lugar de facilidades, mas de construções. Capricórnio é uma dessas almas. Entre todos os signos, ele é o arquiteto do tempo, o que transforma dor em disciplina, medo em maturidade e sonho em estrutura. Seu caminho nunca é rápido, mas é sólido. Enquanto outros correm atrás de brilho, Capricórnio ergue o alicerce invisível de tudo o que sustenta o mundo. Capricornianos nascem sob o domínio de Saturno, o senhor do tempo, o mestre das lições. E Saturno não dá nada de graça. Ele testa, exige, confronta, mas também recompensa. E quando Capricórnio aprende a não lutar contra o tempo, e sim a caminhar com ele, algo extraordinário acontece. Sua vida se transforma em um testemunho de superação, de constância e fé silenciosa. É aquele tipo de força que não grita, mas que sustenta, que não aparece nas vitórias momentâneas, mas nas conquistas que permanecem. Por trás da aparência séria e controlada, há em Capricórnio uma alma profundamente sensível, que sente mais do que demonstra, que ama mais do que confessa, mas por medo de se perder, prefere esconder o coração atrás de muros de racionalidade. Ele aprendeu cedo que o mundo é exigente e que apenas os fortes resistem. Mas o tempo, sempre o tempo, ensina que força não é dureza, é permanência, e que até as montanhas precisam do vento para respirar. Capricórnio é aquele que nasce velho e morre jovem. Quando criança, já carrega a gravidade da responsabilidade, o peso do dever, a vontade de ser exemplo. Mas com o passar dos anos, quando começa a confiar na vida, descobre a leveza de ser. É nesse ponto que o milagre acontece, quando ele entende que não precisa provar nada a ninguém e que o topo da montanha não é um lugar de solidão, mas de liberdade. Ali, onde o ar é puro e o silêncio é sagrado, Capricórnio finalmente entende que sua missão não era apenas vencer, mas inspirar. Há uma beleza imensa na forma como ele constrói. Cada passo é planejado, cada decisão tem propósito, nada é por acaso. E ainda que o mundo o acuse de ser frio, disciplinado demais, reservado demais, Capricórnio sabe, sem estrutura, nada permanece. Ele é o alicerce que o caos precisa para não desabar. A rocha firme onde outros se apoiam sem perceber. E muitas vezes ninguém o agradece por isso, mas ele não faz por aplausos, faz por convicção.
Afinal, dentro de si há uma certeza antiga, a de que sua alma veio para deixar um legado. E mesmo nas quedas, a grandeza, Capricórnio cai em silêncio, recolhe os pedaços, refaz o plano e volta, sempre volta. Mais forte, mais centrado, mais sábio, porque o fracasso para ele nunca foi o fim, é parte do processo. O verdadeiro capricorniano entende que cada obstáculo é um degrau e que nenhuma montanha é escalada sem cansaço. O que o move não é a pressa, é a visão. E essa visão é o que o torna indestrutível. Mas há um ponto em que a alma de Capricórnio precisa se libertar das próprias grades que construiu. O excesso de controle, o medo da vulnerabilidade, o peso do dever, tudo isso o aprisiona. O universo, então, começa a lhe enviar sinais. Pessoas que o desarmam, situações que o forçam a sentir. Porque o destino de Capricórnio não é apenas construir impérios de pedra, mas também pontes de alma. Ele precisa entender que há tanto poder em sentir quanto em realizar. E quando aprende a abrir o coração, o frio das alturas se transforma em calor humano. No fundo, Capricórnio é o signo dos sonhos disfarçados de metas. Ele sonha alto, mas não fala. Trabalha em silêncio, realiza em grandeza. E um dia, quando menos se espera, ele simplesmente chega lá. Não porque teve sorte, mas porque não desistiu. Seu sucesso é fruto da fé em si mesmo e da paciência com o tempo. E talvez esse seja o maior ensinamento que ele oferece ao mundo. O tempo não é inimigo, é aliado. Tudo tem a hora certa, e o que é seu virá quando você estiver pronto. Por isso, quando um capricorniano cruza seu caminho, entenda. Você está diante de alguém que aprendeu com as tempestades, que já foi pedra e já foi terra, que construiu muralhas, mas também pontes, que sabe que amar é um risco, mas se entrega mesmo assim, quando confia. E se um dia ele deixar você entrar, saiba que é algo raro, porque o coração de Capricórnio não se abre fácil, mas quando o faz, é para sempre. E assim, lá do alto de sua montanha, ele observa o horizonte. Não busca reconhecimento, apenas propósito. Não quer dominar o mundo, quer deixar algo que dure. Porque Capricórnio sabe que a eternidade não está nos aplausos, mas naquilo que continua mesmo depois que partimos. Ele é a lembrança viva de que o tempo não destrói o que foi construído com alma, e que a verdadeira grandeza é silenciosa. Há uma solidão que apenas Capricórnio compreende. Não é o vazio da ausência, mas o silêncio da altitude. Quanto mais ele sobe, menos vozes consegue ouvir, e mais precisa aprender a escutar a própria alma. Esse é o preço da grandeza. Estar cercado por conquistas e ainda assim sentir que falta algo. Porque o topo é belo, mas é frio. E às vezes o coração anseia por algo que o mundo material jamais poderá oferecer. Conexão verdadeira. Capricórnio é o arquétipo do sábio que aprendeu a sobreviver. Ele ergue muros para se proteger, mas em seu íntimo sonha com o dia em que não precisará mais deles. Há uma ternura guardada em suas profundezas, um amor calado, mas imenso, que só se revela quando ele confia. E quando ama, ama com lealdade quase sagrada. Não há meio termo, ou é tudo, ou é nada. E talvez por isso ele sofra tanto em silêncio, pois entregar-se é o ato mais difícil para quem passou a vida construindo defesas. Muitos julgam Capricórnio como frio, distante, impassível, mas não percebem que por trás dessa aparência há um coração que aprendeu a ser forte porque precisou. Um coração que muitas vezes chorou escondido, para que ninguém o visse fraco. Ele não se permite desabar em público e por isso raramente alguém vê o peso que carrega. Mas quando o mundo dorme, é ali, no escuro, que ele permite que a alma respire. E conversa com Deus, com o tempo, com o destino, pergunta se está no caminho certo e mesmo sem resposta continua. Porque Capricórnio não desiste, ele persiste.
O tempo é seu grande mestre e também seu espelho. Capricórnio vive aprendendo a paciência, a esperar a hora certa. Mas há um instante em que Saturno, seu regente, lhe cobra um novo tipo de coragem, a de se abrir para o imprevisível. É quando a vida o convida a sentir o que ele tentou controlar. O destino o coloca diante de pessoas que o desestabilizam, de amores que o desconcertam, de perdas que o ensinam a desapegar. E é nesse ponto que o signo da rocha aprende a flutuar, a confiar que o invisível também o sustenta. A verdadeira ascensão de Capricórnio não é apenas profissional, é espiritual. É quando ele entende que sua montanha interior é feita de fé, que o sucesso material é apenas reflexo da força da alma. E que, por trás de cada conquista, há uma história de superação silenciosa que o moldou. Ele é o símbolo da evolução através do esforço, o espírito que não foge das provas, mas as transforma em sabedoria. E o universo observa paciente, enquanto ele amadurece, até compreender que o poder mais alto é a humildade. Quando Capricórnio encontra o equilíbrio entre o dever e o coração, algo mágico acontece. Ele deixa de viver apenas para cumprir expectativas e passa a viver com propósito. Descobre que não precisa carregar o mundo, basta ser ele mesmo com verdade. E nessa verdade encontra leveza. Sorrir volta a ser natural. O riso se torna oração. O descanso vira merecimento, porque finalmente ele entende que a disciplina também pode ser ternura, que o amor não o enfraquece, o humaniza. A partir daí, Capricórnio passa a irradiar um tipo raro de paz, a da alma que se encontrou. E quando ele fala, as pessoas ouvem, não por medo, mas por respeito, porque há sabedoria em cada palavra dita por quem já caiu, levantou e continuou. E essa é a verdadeira autoridade, aquela conquistada pelo exemplo. Capricórnio não precisa se impor. Sua presença é o bastante. Ele inspira sem precisar dizer muito, como uma montanha que, mesmo em silêncio, move o vento. E assim ele segue, caminhando entre o céu e a terra, entre a razão e o sentimento, entre o peso do tempo e a leveza da fé. Capricórnio entende que tudo o que vale leva tempo e que tudo o que é eterno precisa de raízes profundas. Por isso ele não corre, ele constrói. E enquanto o mundo muda, ele permanece, firme, sereno, essencial. Com o passar dos anos, algo muda dentro de Capricórnio. Ele começa a perceber que a vida não é só sobre metas, é sobre sentido, que as vitórias sem alma são vazias e que o verdadeiro sucesso é viver em paz com quem se tornou. É nessa fase que o velho sábio desperta dentro dele, aquele que já não precisa provar nada, apenas viver com plenitude. Capricórnio descobre o poder da simplicidade. Aquele café em silêncio pela manhã, o pôr do sol que o faz pensar em tudo o que conquistou e perdeu. A presença de pessoas verdadeiras, poucas, mas sinceras. Ele começa a valorizar o que o tempo não leva. Amor, caráter, propósito. E aos poucos, aprende que a maior fortaleza não é a muralha, é o coração em paz. Nesse ponto da jornada, Capricórnio compreende que o topo da montanha não é o fim, é o recomeço. De lá, ele enxerga o caminho que percorreu, as pedras que o feriram, as cicatrizes que o ensinaram. E sente gratidão, porque finalmente entende que cada queda foi necessária. Cada obstáculo teve propósito. Ele se torna mestre de si mesmo. E o que antes era apenas ambição, agora é sabedoria. Há uma aura sagrada em quem viveu tanto e continuou acreditando. Capricórnio é essa energia. Mesmo cansado, ele segue. Mesmo ferido, ele crê. Porque sabe que desistir seria trair a própria essência. Ele nasceu para subir, não para parar. E quanto mais envelhece, mais jovem sua alma se torna. Porque aprendeu o segredo do tempo. Amadurecer não é endurecer,
é florescer de forma consciente. No amor, ele se torna abrigo. Não promete o céu, mas oferece segurança. Ama com calma, com respeito, com presença. E quando se entrega, é inteiro, porque já entendeu que o amor verdadeiro não é fogo, é chama que aquece. Não é intensidade passageira, é constância que cura. E quem tem um capricorniano ao lado tem um porto, aquele que pode ser silencioso, mas jamais instável. E assim, a vida o transforma em inspiração. Capricórnio passa a ser o exemplo do que significa construir algo que dure. Suas palavras ecoam com autoridade, sua energia transmite confiança. Ele é aquele que, sem perceber, guia os outros pelo simples fato de continuar em pé. E talvez esse seja o maior dom de sua alma, mostrar ao mundo que o impossível é apenas o possível com mais paciência. No fim, Capricórnio se reconcilia com o tempo, seu velho mestre. Olha para trás e vê que nada foi em vão, que cada fase o preparou para o agora, e então ele sorri. Não um sorriso de quem venceu o mundo, mas de quem entendeu o sentido da jornada. Porque o topo da montanha nunca foi o destino, foi o espelho. E nele, Capricórnio finalmente se vê, inteiro, humano, divino. E assim, chegamos ao fim dessa jornada pelas montanhas sagradas de Capricórnio. Se você se reconheceu nas palavras que ouviu aqui, saiba que isso não é coincidência. A energia desse signo fala direto com a alma de quem carrega propósito, paciência e fé. Você é aquele que constrói em silêncio, mas deixa marcas eternas por onde passa. E mesmo quando o mundo não entende seu ritmo, o universo entende, porque ele caminha junto com você. Capricórnio, nunca duvide da sua força. O tempo pode testar, o destino pode desafiar, mas nada é capaz de apagar a luz de quem nasceu para vencer com sabedoria. Você é exemplo de constância, de disciplina e de amor silencioso. O tipo de grandeza que não se exibe, apenas se sente. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu verdade em cada palavra, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda essa energia a alcançar outras almas como a sua, que também precisam lembrar do próprio valor. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Gratidão por estar aqui, por dedicar seu tempo e sua atenção. Que Saturno te abençoe com sabedoria, paciência e realizações duradouras. E que a sua montanha interior continue sendo um farol de força e luz para todos ao seu redor.